Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Eu queria saber de você o seguinte: a gente falou do Profeta, a gente falou de Éramos Seis. Duas perguntas nesse sentido. Você já substituiu no teatro? Muito. Tá. E você fez esses remakes, talvez você tenha feito outros remakes. Você lembra quem fez... Carlos Augusto Strasser fez o Carlos na primeira versão. Certo. Trabalhei com Carlos Augusto Strasser depois, eu conheci, trabalhei com ele em... Quando você faz um... Fala aí. Você trabalhou com ele, hein? Depois daquilo? Depois do que... Depois do Éramos Seis, não, ele já tinha morrido no Éramos Seis, né? Não, eu trabalhei com o Strasser Carlos Augusto Strasser em Mandala. Então. Então você fez o Éramos Seis, que o Strasser tinha feito. No Profeta, você fez o delegado, quem fez a primeira versão? Não lembro quem fez, não sei quem fez. A pergunta é a seguinte: você buscou referência no Strasser? Não. Você busca referência no ator que fez? Mas não busquei porque fui burro. Deveria ter buscado, porque ele é um ator excepcional e de uma generosidade incrível, um cara que certamente deve ter feito um trabalho maravilhoso no caso. Foi um dos presentes que eu tive de conhecer o Carlos Augusto Strasser. O cara era realmente muito especial. E quando você substitui no teatro, claro que é a mesma marcação, a mesma direção, mas cada ator empresta o seu jeito de fazer, mas você busca referência no ator que está fazendo, que estava fazendo? Sempre. O próprio Cássia Eller foi uma substituição. Eu entrei depois de 6, 7 meses de peça, e eu tive que pegar e tive que visitar lá os vídeos e ficar vendo para poder pegar marcação, pegar coisas e tudo mais. No caso, eu tive o privilégio de conhecer as pessoas que eu estava fazendo a cena. O Fernando Nunes, por exemplo, ele era diretor musical da peça, então eu conheci o Fernando Nunes, que era o personagem que eu fazia. Então, eu imitava ele. Olha! Mas já fiz em outras situações em que eu tive que ver o personagem, ver o meu colega fazendo, porque por alguma questão ele tinha que viajar, ou tinha coisa, e eu tinha que fazer. Não tem como você não ter referência nesse caso. Eu acho que no teatro é muito difícil você não ter referência nenhuma, principalmente se você pegar uma, vamos chamar de rabuda dessa. Você vai ter que fazer, tem que estrear na semana que vem e tem que fazer. Agora, o contrário também aconteceu. Você já foi substituído e, por exemplo, eu lembro, Éramos Seis, teve a versão da Globo que o Danilo Mesquita, né, fez o Carluccio. Certo. Pergunta quando você é substituído, ou quando um outro ator faz o remake do papel que você fez, dá algum tipo de ciúme? Você tem alguma propriedade sobre o personagem? Eu acho que eram trabalhos bem diferentes, né? Eu acho que depois, assim, tinha uma simplicidade na novela do Newton Travesso ali, por favor, não questionando o trabalho do Éramos Seis posterior da Globo, mas eu acho que eram diferentes, assim. Então, eu acho que os tons eram um pouco diferentes nesse sentido. Então, eu acho que tem que ter um certo distanciamento, eu acho que não tem ciúme, não. Eu acho que você tem que ter o distanciamento de ver aquilo ali como trabalho e como
as diferenças interessam, na verdade, eu acho, nesse caso, entendeu? E te ensinam também, é importante. Você disse que você deveria ter buscado referência no Strasser. O Danilo conversou com você? Acho que não. Não, acho que sim. Acho que todos eles, porque chegaram, todos eles comentaram que viram a novela, pelo menos algumas cenas da novela da Irene, lá do Newton Travesso, que a gente fez. Então, eu acho que alguma referência talvez eles tenham pego, mas eu acho que cada trabalho você pode pegar uma referência, mas você vai fazer o seu trabalho. Eu acho que você vai ter que jogar isso dentro daquelas referências que eu te falei, vai ter que jogar dentro daquele liquidificador ali e tirar a tua vitamina. Janine, você gosta de se ver? Você se vê com os olhos da severidade ou da generosidade? Desculpa, se eu for me ver, severidade ou generosidade? Você gosta de se ver? Você gosta de se ver o trabalho na TV, no cinema? Você é severo com você ou você é generoso? Eu sou severo, eu sou muito crítico e eu prefiro não me assistir. Eu prefiro confiar nos diretores. Eu pergunto, e aí, ficou bom? Ficou. Mesmo? Ficou bom. Então, quer ver? Não. Eu prefiro não ver. Nem com distanciamento, depois que, por exemplo, se reprisar hoje, por exemplo, o Rainha da Sucata, você assistiria? Mas vou me questionar, vou criticar pra caramba, dificilmente. Claro que eu vou ter o carinho pela família, como eu disse, pelas lembranças e tudo mais, mas vou me criticar um pouco. Mas no cinema eu acho que a gente quer mais se ver, viu? Porque o cinema tem aquela coisa da gente, de cada milímetro, cada coisinha daquilo foi pensada, cada cena, cada pedaço daquela cena foi muito pensado, sabe? Mas você consegue ver evolução no teu trabalho de ator? Sim. E ainda assim você é severo no trabalho de hoje? Hoje o trabalho é difícil. É difícil. Você gosta de fazer comédia? Gosto, adoro. Faz bem? Você acha que faz bem comédia? Eu já fiz muito programa humorístico e tal. Eu gosto da diversão daquilo. A comédia no teatro é muito difícil, né? A comédia no teatro é muito gostoso de fazer, é muito, muito técnico. Eu acho que tem uma coisa de técnica muito grande. A Bibi falava, os atores que trabalhavam comigo, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com a Bibi, mas dizia que era o tempo certo da comédia, era 1, 2, 3 e dava a risada, coisa. Então eu acho que fazer comédia no teatro é uma coisa muito técnica, muito interessante nesse sentido. Então eu acho que adoro fazer comédia e acho difícil fazer comédia e gosto de fazer. Adoro desafios. Então, isso me dá o gancho de fazer duas perguntas. Primeiro, é difícil ser uma escada? Você disse que você trabalhou com grandes mestres do humor. É difícil fazer? Não é. Até fiz 2 peças com o Bem-vindo Siqueira, e Bem-vindo Siqueira é um comediante nato, uma coisa... E o negócio é levantar a bola para ele cortar. Não tem o menor problema de fazer isso, isso é muito legal. É muito legal, é uma delícia fazer, e também tem que saber fazer direito. Por isso que eu pergunto se é difícil. Agora, Jandir, todo mundo fala que fazer comédia é difícil, que fazer comédia é matemática, que fazer comédia é precisão. Eu sempre convido o ator a seguinte reflexão: se é realmente tão difícil, por que a crítica enxerga a comédia como gênero menor? Não sei. Eu não sei. Eu acho que tem 2 coisas. Eu acho que quando você pega uma comédia clássica, mulher e tal, não sei o quê, você vai ver que as coisas. Tem as comédias. Difícil dizer isso. Muito difícil. Eu não gosto muito desses stand-up. Tá? É uma coisa que eu acho que esse eu acho bastante difícil assim, fazer. Agora, eu já vi excelentes. Dizer que eu nunca vi um bom stand-up é mentira. Eu já vi excelente stand-up. Mas além de achar difícil, eu já vi mais. Já vi mais que eu não gostei do que eu gostei. Eu acho bem, bem difícil assim. Então eu acho que também tem a boa comédia e a má comédia. Eu acho que o crítico
tem um bom crítico e um mau crítico também. É verdade. Também tem que ver isso. Acho que tem a boa comédia e a má comédia. E agora dizer Que é que é gênero menor, menor. eu acho uma bobagem. Eu acho uma bobagem. Até porque, mesmo no teatro, todo mundo, os grandes comediantes são os grandes atores. Chico Anísio era um ator espetacular, né? Um ator Pois é, espetacular. Um cara pois que é. ele era da comédia, tinha veia cômica, mas quando ele pegava um drama, ele fazia divinamente. Então, eu acho Não, que tem e tem um a que comédia que ensina muita coisa. e tem um comediante que eu sempre cito que não era, não lembro de fazendo drama, mas o Ronald Golias, por exemplo. Uhum. Era genial, era genial. Genial, genial. Aquelas peças da Bibi com o Juca de Oliveira que tinha, eram peças fantásticas, eram peças fantásticas. E o Tatá fazendo humor? Pois é, o Tatá era maravilhoso, o Tatá fantástico, entendeu? O Miguel é ótimo. Eu Pois acho que, eu é. acho que Então, se a gente for começar a falar, vai ficar aqui até amanhã, né? é. Agora a gente falou de comédia, eu quero fazer um contraponto. Você já fez algum vilão? Já, já. Eu fiz um vilão na televisão que eu adorei fazer, que era o Zedequias, no Rico e Lázaro. Era fantástico, era uma delícia fazer. Já Ele se negava a acreditar que Deus existia, maltratava o personagem do Vitor Hugo. Nossa Senhora, era uma coisa, e era fantástico. Foi um prazer fazer aquilo. Eu até anotei aqui. Agora eu quero saber de você o seguinte: por que o vilão é tão interessante? Porque você vai no limite você tem que aprender a não questionar os limites da crueldade, né? Você tem que acreditar, porque ninguém quer ser vilão na vida, né? Ninguém quer ser vilão na vida. Então você descobrir o prazer no vilão e dar verdade à maldade do vilão é uma coisa que você tem que abrir mão da sua moral, porque senão, né, uma bobagem. Um cara racista, que é um racista que trata mal uma pessoa que é diferente dele, que é de outra cor, enfim, por causa disso, que é de outra raça, trata mal, tal, não sei o quê. Eu acho isso imoral, totalmente imoral. Agora, eu tenho que estar pronto para fazer esse personagem. Então, eu vou ter que descobrir a verdade daquilo. Agora, eu tenho que me despir da minha moral e torná-lo crível. Tem que fazer e torná-lo crível, né? As pessoas têm que acreditar nele, né? Exato. Então, eu acho que é por isso que é genial. É você entender o mal, entender o que você considera amoral, enfim, você lidar com o lugar onde você faz a curva, né? Eu sou assim, eu não sou assim, mas você tem que entender o cara que é mal, que faz por mal, que quer prejudicar uma pessoa. A nossa moral não permite isso, pelo menos a minha, de fazer mal a uma pessoa, mas eu tenho que estar pronto para fazer um personagem que faz mal a alguém, então eu preciso me despir. E o bom do trabalho do ator é que pode fazer isso, né? Exatamente. Então eu acho que é por isso que é interessante. É uma delícia você virar o teu limite e virar essa outra pessoa aí, entendeu? Eu acho que é interessante. Jandir, decorar é técnica ou é dom? Decorar é treinamento, eu acho. Você decora fácil? Eu fico muito tempo sem fazer novela, assim, porque a novela te dá um pique de decorar texto, que chega uma hora que quando você já está naquele personagem, você já nem decora. Você meio que sabe o que o personagem fala e você já vai saber o tempo dele, já vai saber por onde ele vai caminhar, é uma coisa muito interessante. E você é um ator que improvisa? Improvisa, claro que improvisa. E Sim. trabalhar com um ator que improvisa muito é gostoso ou às vezes atrapalha? Às vezes atrapalha, mas é gostoso. Você tem que aprender a surfar naquele lugar ali. É difícil. É o que eu falei, trabalhei com o Bem-vindo Siqueira. É verdade. Bem-vindo é um deles, né? Ellie Johnson é outro, né? A gente fez o Mandacaru lá, e eu às vezes deixava ele, mas bom, ele foi, não tem problema. Ele sabia a hora de ir fazer. Então é legal. Às vezes improvisar, principalmente nessa situação que eu te falei.
do excesso de trabalho que você tem que decorar. Agora, quando você fica muito tempo, por exemplo, é isso que eu falei, você pega uma novela que você está sempre recebendo texto, decorando e tal, você pega o pique de decorar muito fácil. Agora, quando você fica muito tempo sem fazer isso, você vai ter que pegar aquilo de novo, sabe? Não é aquela facilidade que você tinha de ler e pronto, tá certo. Eu acho que isso vai pegando. Você treina teu cérebro. Eu quero saber duas coisas de você. Quero saber se são emoções diferentes ao ler um bom texto pela primeira vez, fazer um bom texto, ver o texto pronto. São emoções diferentes? Ver a cena pronta. São emoções diferentes. Eu acredito muito na primeira leitura. Isso é uma coisa minha. Eu tenho na minha memória assim, grandes primeiras leituras. Eu adoro as primeiras leituras. Elas sempre me trazem coisas muito ricas que eu vou levar em frente. Então, e sempre, às vezes a emoção vem na primeira leitura e eu só vou recuperar ela depois de ter estudado muito, depois de ter feito muito. É uma coisa doida assim. Então, eu confio muito na primeira leitura. Eu tendo a concordar com você. Eu acho que a primeira leitura, a emoção é a mais genuína. Talvez seja mais genuína. Talvez seja mais genuína. E às vezes você fica depois trabalhando para chegar na primeira leitura de novo. É uma coisa doida. Janir, rapidamente. Por isso que é esse frescor, quando eu falei para você que a gente não pode chegar pronto para fazer a cena, é esse frescor que você tem que trazer ali para a hora da cena. Entendeu? Você não pode estar pronto totalmente, você tem que ter o frescor de estar vivendo aquilo pelo primeiro momento. É muito interessante isso.